Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um projeto de aulas, falando sobre abelhas. Uma sociedade a serviço de quem? Ou seja, lembrando que sociedade tem um conceito dentro da ecologia e dentro da sociologia. E talvez a gente vá perceber que elas, no meio desse nosso caminho, elas vão se cruzar. Os ODS que são possíveis de serem trabalhados nessa proposta, embora você, com a sua assinatura e dentro de uma sequência diferente, ou que você crie, você vai ter aí outras possibilidades de ODS, tá bom? Para trabalhar. Então, bora conhecer o que é que eu tenho? E eu te trouxe uma novidade dessa vez. Olha só, você vai encontrar nesse material lá na frente perguntas que eu fiz para o ChatGPT. E aí eu vou te dizer um pouquinho quais são as maneiras melhores de fazer essas perguntas para eles, tá bom? Aqui eu tenho os módulos, né? O Mão na Massa, Faísca, Cultura, Cotidiano, com essas questões e esses temas que a gente vai ver para começar com Mão na Massa. Ou seja, a gente está falando de hexágonos, da ciência dos hexágonos. Então, estou te propondo construir hexágonos usando compasso. E esses links aqui que eu te coloquei te ajudam muito a entender essa construção. Mas também, a depender da tua proposta, da tua turma, talvez mexer com palitos e construir as figuras de uma forma mais materializada seja interessante. E no fim das contas, a pergunta sempre é essa, né? Onde eu quero chegar com essa atividade? Depende da sua proposta, do seu objetivo. Então, isso quer dizer que você vai ver que momento da sequência, que parte do currículo, ou se é um desafio pontual, tá bom? Falando ainda de hexágonos e de colmeias e de abelhas, em termos de estrutura e conhecimento em relação a elas, te propõe um jogo. A aprendizagem por jogos, ela é maravilhosa, ela adere, né? Ela tem muita adesão com os nossos jovens e as nossas crianças. Então, nas devidas adequações, eu te trago um que é inspirado no jogo que chama Hive, que é colmeia em inglês. E eu tenho esse jogo, é muito legal. São peças hexagonais, e aí você pode inovar criando novas regras, porque nessas peças estão impressas formigas, gafanhotos, aranhas, uma abelha rainha, e você tem que cercar essa abelha rainha. Não tem nem outras abelhas, tá bom? E aí, então, ela vai ter que se, se esquivar, né? Desses outros animais que vão ter as suas regras de mobilidade. Pula das casas, não pode, tem que ir para onde tem espaço vazio. E uma coisa que é bacana é que não é um tabuleiro, ou seja, então é um jogo que não tem bordas, e aí você vai então explorando espaços, tá bom? Dá para ser feito em papelão, em MDF, cortando lá na laser, tá bom? Criar peças 3D, entalhar as figuras, fazer em alto relevo, ou fazer pirógrafo também, se existia muito, mas eu acho que ainda também é legal, né? E veja aí, convide também para quem quiser fazer a versão digital. Colocando o link aqui, coloquei o link e eu descobri que tem essa versão digital. Então, com as mesmas peças. Então, a minha ideia é, à medida que o seu conhecimento for maior, você pode colocar uma peça que tenha o agrotóxico, a substância química, então você vai aí dificultando ainda mais o jogo, né? Um outro é o do tabuleiro. É um tabuleiro que tem os créditos aí no texto também, que eu ganhei, e aí então tô trazendo para vocês para dizer, olha, ele é dobrável, olha, ele tem dos dois lados. Um lado tá tudo escrito, no outro são os espaços vazios. Ah, mas em vez de quadrado, se for hexágono, muito autoral, muito inclusivo, entendeu? Então, quanto mais desafios e informações tiver, melhor. E aí, esses desafios, eles vão servir, né, para fazer com que esse jogo seja mais desafiador. E aí tenho 3 links aqui para você e perguntas, tá bom? E essas perguntas são perguntas que surgiram à medida que eu ia lendo um texto ou outro. Ah, como que controla a temperatura dentro da colmeia? Ah, como que elas se comunicam? Ah, tem a dança, o ritual, a dança nupcial e por aí vai. Tem a engenharia das colmeias, vixe, é um sem fim, tá bom, gente? De informações.
E aí a gente vai para a cultura. Nessa cultura 1, abelhas atarefadas ou exploradas. Aqui estou na frente, ok? E nessas atarefadas ou exploradas, existem as abelhas nativas sem ferrão. A criação dessas abelhas se chama meliponicultura. Quando eu crio abelhas com ferrão, que são aquelas africanas, eu falo em apicultura, ok? Bom, tem esses dois grandes grupos, né? Caracterizados pelo ferrão ou a ausência dele. E eu tenho a produção do mel, que é o foco maior da criação de abelhas pelos povos indígenas, pelos quilombos, por várias comunidades que eu coloco aqui de Mossoró, de Manaus, de Macapá, ou seja, de Santa Catarina. Eu tenho, na verdade, um SEBRAE, em alguns deles por trás, que é um órgão que incentiva e orienta e dá suporte para o empreendedorismo. Eu acho que nessa hora a gente tem que discutir essa produção do mel, em que escala que é. E aquele vídeo do Manual do Mundo, ele traz aí uma escala que é assim, uau, né? Então, de onde estão vindo essas abelhas? Estão sendo exploradas mesmo, será? Né? Então, um pouquinho isso. Quando você pesquisa abelhas e insetos sociais, você vai ver muito uma expressão que chama biomimetismo, que é uma ciência que entende a natureza como elemento para nos inspirarmos e para aprendermos com. E uso esses conhecimentos para encontrar, buscar soluções para os problemas que nós criamos. Ok. Também tem toda uma parte de design, né, que é inspirado nos nossos objetos e protótipos que fazemos. Então, tem aqui na área da arquitetura, da tecnologia, da arte, e não podia deixar de falar do Gaudí e de Marco Brajovic, que eu não conhecia, que estou te trazendo, tá bom? Quer saber mais sobre biomimética? Tem aí na leitura o link. E o ponto mais sensível de abelhas relacionado ao sumiço delas, né? Sim, relacionado ao sumiço delas, por quê? Principalmente pelos agrotóxicos que são pulverizados, então via aérea, ou mesmo via terrestre, quando eles são pulverizados ali nos plantios, né? Eu tenho um pesquisador, tem um pesquisador da Unesp, de Rio Claro, e ele é conhecido como matador de abelhas. O estudo dele em relação aos elementos químicos, as substâncias que compõem os agrotóxicos, fez com que ele concluísse, né, um estudo de 10 anos, né, fez com que ele concluísse que o elemento fipronil é responsável por matar abelhas e eliminar colmeias, porque essa substância, ela está ali impregnada no néctar, nos pólens, e aí a abelha vai se alimentar ou vai levar o pólen. E aí nessa entrada dentro da colmeia, essa substância química, ela vai contaminando todo o ambiente até que chegue ao ponto de chegar na rainha e ela começar a ter uma produção menor de ovos. E no que eu li, ele fala que uma colmeia com 80 mil abelhas resiste a essa substância. Isso quer dizer que essa substância é realmente causadora de grandes problemas na colmeia. E ela ainda está presente em substâncias que matam carrapatos e pulgas, que a gente usa nos pets, e em substâncias que matam formigueiros e cupins, ok? Então, em termos de abelhas, ela é um grande problema, tá? E aí tem 2 vídeos aí com o fim das abelhas, como o fim das abelhas pode acabar com a humanidade e o caso das abelhas desaparecidas. Mas dentro de um cotidiano 2, a abelha ou ela desaparece e tem uma consequência primária que é a produção de alimentos, né? Ou seja, essa produção de alimentos, principalmente de frutos, ela depende da polinização feita pelas abelhas. Estamos falando de mais ou menos 70% das espécies. Tem aqui outros vídeos, um texto do Dia Nacional das Abelhas, que apesar de eu não ser muito a favor de dia disso, dia daquilo, é um momento para se pensar, mas é todo dia de pensar nas abelhas e nas questões ambientais, climáticas, de alterações, ok? Bom,
E um ponto importante na tecnologia. A tecnologia, ela pode ser parceira da natureza? Pode. Ao mesmo tempo que ela é vilão, ela também é mocinho. Como tudo, né? Assim, dos aspectos e fenômenos que a gente desenvolve, que a ciência, ela lida com. Ou seja, então eu posso tentar pensar nessa tecnologia desenvolvendo formas dessas abelhas se tornarem mais resistentes a determinada substância. Eu posso pensar em como a produção de alimentos ela pode ter alguma alternativa para além das abelhas. Eu acho que a gente tem que pensar nos cenários piores e nos cenários menos piores, né? Então, a tecnologia, ela tem realmente, talvez, um papel muito importante. E, por falar em papel importante em tecnologia e desenvolvimento de novas substâncias e novas estratégias, entra o quê? A ciência, o pensamento científico e a formação científica de quem? Das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, a gente não pode perder de vista as discussões que são provocativas, que são difíceis, que são polarizadas em relação à forma como o homem vê a natureza, que é o antropocentrismo, a questão de entender como que é essa espécie que eu estou trabalhando, estudando, que são as abelhas, em termos de cérebro, de neurônios, e também fazer com que os artigos e a literatura científica, ela fique mais próxima. Então, a divulgação científica é importante. E aqui eu trouxe um trabalho de um professor que trabalhou com jovens com um experimento sobre abelhas, muito bom, obteve resultados, e ele permitiu que os alunos escrevessem de uma forma mais livre, sem perder toda a questão da seriedade científica, né, e da metodologia. Tanto que ele até coloca no TED lá que, eles começaram dos trechos com Once Upon a Time, certo? Era uma vez, tal, tal, tal. Então, por que não? E aqui a gente tem eventos como a Febrace, a mostra e seminário de tecnologia da SME, o Soul for Tomorrow, que são para estudantes. E talvez esse viés criativo seja uma forma de mostrar para a academia que, por que não, deixar um pouco mais com uma certa liberdade poética, né? E aí, então, tem o artigo na íntegra, nesse da leitura, para você ver se ficou fluido ou não. Prof. Pesquisador, onde sempre, livro, vídeo, então se delicie com esses materiais. E aqui o nosso esqueminha, que é para te facilitar, mas que no meu ponto de vista, o melhor jeito de fazer o desenho de uma sequência talvez seja colocando a mão na massa e usando as peças do DAP. E aí, nesse design, eu acabei colocando e criando 2 DAPs. E aqui tem as descrições. E aí, de novo, para a gente pensar. Qual deles? Outro. Eu tenho outra ideia, Márcia. É isso a ideia. Essa é a questão. Pense em outro, pense na sua forma, é a sua assinatura. Não precisa usar todas as cores, não precisa ter sempre abrindo e fechando, mas ter momentos de abertura e de estreitamento significam que você está dando um dinamismo, uma flexibilidade e que sua proposta é mais aberta do que uma linha vertical, né, assim, e que só você fala, só você não sei o que, e não tem aí o rosinha, que é o momento autoral e de protagonismo dos estudantes, tá? Então, aqui autorreflexão e vamos para o chat GPT. O que eu quero que você atente aqui é em relação à elaboração do enunciado, tá bom? Além do aspecto ambiental, o tema das abelhas pode ser explorado por meio de diversas outras abordagens interessantes. Poderia citar e escrever sobre cada uma delas? Ou seja, eu faço um preâmbulo, depois eu vou para a pergunta. Se você for direto para a parte final da pergunta, talvez a sua resposta ela seja um pouco mais rasa, um pouco menos muito abrangente. Então, olha só, das áreas que eu perguntei, então veio tudo isso. Aí também perguntei sobre a estrutura das colmeias. Enquanto eu estava montando a aula de figuras, de desenhar com compasso e tal, eu falei, ué, mas não mudou nunca. Aí eu li um artigo, aí eu fiz a pergunta, olha só, ok? E aí, outras que eu fiz estão aqui. Se você perceber, nenhuma delas é simples. Aqui, como as abelhas escolhem as flores que visitam? Podia ser só isso, mas eu tinha lido mais coisas e eu consegui colocar outros elementos para ampliar a busca, mas ao mesmo tempo ela ser específica e restrita. Então, estão aqui as respostas. Ok, bom trabalho,
e até a próxima!